Bem-vindos. Vamos para mais um programa onde vamos, uma vez mais, estar a falar de alguns dos acontecimentos que marcaram os últimos dias e começamos desde logo por esta informação que tem a ver com a não realização da Feira de Santiria. José Delgado, era expectável? É um rombo grande para a economia local. Como é que vê esta decisão? Muito cumprimento todos os ouvintes, todos os tomarenses. É uma decisão que não é fácil, de facto, porque nós estamos habituados a ter a nossa feira e é uma expectativa todos os anos ter aquele período de visitar, de tomar e estar em Tomar de uma forma diferente quando temos a Feira de Santiria. É uma oportunidade para os tomarenses que estão fora de Lisboa virem jantar com os amigos e tudo isso, e diversões que durante o ano não temos. De facto, é uma oportunidade para o concelho. Nesta fase, e a decisão nem sempre é fácil, porque todos nós queremos é fazer a Feira de Santiria. Nesta situação, e ponderando bem, e no seguimento daquilo que é o cancelamento das festas de verão, faz todo o sentido também não realizar a Feira de Santiria, porque de facto neste momento não sabemos o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Portanto, a prevenção não faz mal a ninguém, e isto de facto é um sistema preventivo que vai diminuir a receita, vai fazer com que muitos tomarenses não venham cá nessa época, coisa que é habitual. Toda a gente vem no fim de semana à Feira de Santiria. Isso não vai acontecer. Nós, como políticos, devemos dar o exemplo, e dar o exemplo é não expor os tomarenses a risco, e isso implica não realizar a Feira de Santiria. Não quer isto dizer que certamente os tomarenses, e seria interessante que viessem à cidade e ao concelho como um todo, ao comércio tomarense nessa altura, e não centrar no espaço que era a feira, mas vir às lojas, vir aos restaurantes e virem consumir o que é local, dar um apoio. Isto era uma forma, e lance já este repto: tomarenses, venham no período da Feira de Santiria, venham a Tomar, venham ao comércio local, venham comprar a hortaliça aos agricultores, aos camponeses que vêm à sexta-feira fazer as vendas, venham cá, venham ajudar a economia local. Isto é uma forma, é um repto que lanço: não deixem de vir no período, façam disso a tradição, mas a tradição, em vez de ser no espaço da feira, façam-no nos restaurantes e no comércio de Tomar. Certamente isto será uma pequena alavancagem também e um conforto para quem tem as portas abertas e muitas vezes está em desespero porque os clientes não são em número suficiente para cobrir pelo menos as despesas. Isto penso que seria importante. Agora, a nossa obrigação como responsáveis do Executivo da Câmara é não expor a população a riscos desnecessários. E, a exemplo do que se fez com as festas de verão, que é aquilo que todos nós adoramos, que vamos a muitas durante o ano, é também uma forma de convívio entre todos, entre as famílias se juntarem, os amigos estarem juntos. Nesse seguimento faz todo o sentido que não se realize a Feira de Santiria, as festas de verão, e a partir daí aguardar serenamente qual é a evolução. Espero que isto não avance, porque a economia precisa de dar fresco, de levadas de ar fresco. Hoje no verão precisamos das nossas ventoinhas e o ar-condicionado para nos superar, e a economia precisa ser superada. Nós precisamos e temos que viver isto com muita responsabilidade, mas também com tranquilidade. E a economia não pode morrer, não podemos esquecer disto. Portanto, há muita forma de abordar as situações. Há empresas que até estão a ganhar com esta crise, e há outras que não estão a conseguir. Também compete a todos criar caminhos, apontar caminhos para que as empresas, as pessoas tenham
não estejam em pânico, porque há muita gente em pânico com as incertezas do dia da manhã, e compete a todos nós, começando pelo Governo, pela União Europeia, dar tranquilidade às populações, com responsabilidade, com prevenção, e já agora arranjar a maldita ou bendita vacina para que o mundo volte à normalidade, porque isto não é normalidade. Infelizmente entramos numa normalidade que não dá nada a ninguém, e há o receio de dar um abraço. É uma coisa terrível. Hoje não se vai visitar os familiares porque há muita incerteza. Fala-se, também se aborda isto de uma forma muito negativa, dar números a todo o dia. Eu gostaria de ver nos meios de comunicação o Governo também dizer: hoje recuperámos 10 empresas, hoje 10 empresas estão em mais dificuldade, amanhã recuperámos mais 20 empresas, agora temos um fundo de apoio aqui para lá ir, o caminho é este, etc, etc. Temos que caminhar por aqui, temos que ser otimistas, temos que ser positivos e não podemos desistir. E o não realizar a feira é de facto responsabilidade. O Cristóvão, a mesma questão, era expectável, sim, não é? De facto, não há muito mais a dizer. A Feira de Santiria, naturalmente, é uma importante tradição secular do nosso concelho, inserida naquilo que foi, à época, portanto, século XVI, se não estou em erro agora, está-me a falhar aqui a data inicial do decreto da feira, que naturalmente já, enfim, se inspirava noutras existentes, mas foi numa altura em que, um pouco por todo o país, foram decretadas as feiras francas, portanto eram, no fundo, as feiras anuais em que o rei permitia que num determinado concelho, que normalmente eram os concelhos também mais dinâmicos, e já cobravam. Não, estas eram francas, precisamente porque era depois, uma vez por ano, permitia-se que as pessoas pudessem vender sem pagar taxas. E é daí que vem, de facto, esta tradição das feiras francas. Aliás, algumas ficaram na toponímia, como Vila Franca de Xira, por exemplo, e há outras no país. Portanto, é uma tradição secular. Enfim, não podemos saber, não há forma rigorosa de saber se é a primeira vez ou não que não se realiza ao longo destes 400 anos, pelo menos, de história, mas é obviamente algo que não é fácil, uma decisão que não é fácil de tomar, mas temos que efetivamente perceber o contexto que atravessamos. Foram ainda assim, portanto, na fase inicial, e não podendo prever, e porque são muitos os meses de preparação, desde logo de processos administrativos, de levar lugares a concurso, por exemplo. Portanto, são muitos meses de preparação. Em regra, a feira começa a ser preparada em fevereiro, março, e, portanto, a Câmara lançou todos esses procedimentos, não sabendo ainda na altura o que é que era possível ou não expectar para outubro, mas neste momento, e porque há alguns procedimentos que também até são bastante onerosos, sei lá, por exemplo, a contratação da luz elétrica para a iluminação da feira, a segurança, outras situações que são bastante onerosas, e que, estando nós já num momento muito próximo em que, no fundo, pouco mais de 3 meses, e, portanto, percebendo que é praticamente impossível que a feira possa vir a ser realizada, é o momento certo para tomar a decisão e, portanto, não honorar situações que efetivamente não vão ser concretizadas. Para o concelho, para a cidade, é evidentemente uma perda. Também é verdade que a maioria dos vendedores são externos. Comecemos logo pelos divertimentos, não é? São todos externos, assim como boa parte dos vendedores depois dos outros, enfim, do outro tipo de produtos, mas por exemplo, particularmente as associações que têm as suas tasquinhas, não é? Sejam as tasquinhas maiores, as tasquinhas mais pequenas, têm obviamente aqui também uma fonte de receita muito importante. Em alguns casos, estão a lembrar da União Tomar, Sporting Tomar, os próprios bombeiros, que são normalmente quem tem, habitualmente, pelo menos há uns anos esta parte, quem tem as tascas maiores, tem aqui uma importante fonte de receita anual, e que evidentemente vão estar espoliados dela, não é? Mas esta é a realidade que temos. O próprio Conselho, naturalmente, nós temos criado aqui formas como o Tomar Convida, por exemplo, com estes
concertos no Monchão às quintas, sextas e sábados, para tentar também dinamizar um pouco não só esse setor, mas realmente dar também a vida à cidade, apostando sempre na segurança, mas dar essa vida à cidade. No caso da feira, em outubro, ela é um importante instrumento para esse fim, e como dizia o José Delgado, também, apesar de naturalmente não ter aquela, como é natural, porque há muitas outras coisas hoje um pouco por todo o país, mas há um pouco aquela memória também saudosista de que quando a feira de facto era quase única, não é? E portanto trazia outro movimento. Hoje já não é assim, mas continua ainda assim a trazer movimento à cidade, e portanto naturalmente é uma perda, mas era uma perda que efetivamente tinha que acontecer. Nós temos naturalmente que ter em primeiro lugar a segurança, e estamos a falar de divertimentos, carrosséis, outro tipo de situações. Estamos a falar de uma aglomeração grande de pessoas que seria muito difícil controlar. Isto, lá está, não é como fazer um espetáculo em que se põe um X número de lugares sentados e se consegue controlar, ou um restaurante em que tem uma determinada lotação e se consegue controlar. Não, era de facto um evento muito difícil, e é um pouco também na linha daquilo que está a acontecer por todo o país e em parte do mundo. Muito bem, passemos a outro tema. Abriu, nesta semana que passou, o parque de estacionamento junto da Refer. José Delgado, como pai da criança, ou não, entre aspas. Entre aspas. É de facto um momento importante. Um dos pais da ideia. Da ideia. É de facto importante, de facto, uma estrutura como esta, no contexto que vivemos atualmente, inclusive. Sim, e depois é positivo, tem um fator positivo que nem sempre é compreendido por muitas pessoas, que é a oposição, neste caso, dar ideias e o executivo em exercício executar essas ideias. Portanto, isto chama-se oposição pela positiva, e também haver aqui, de facto, um esforço, independentemente da posição que se tem na Câmara. Nós temos a obrigação de todos lutar, cada um da sua forma, para que o Conselho seja cada vez melhor. Pronto, independentemente de onde está. E isto é uma visão de futuro, e é essa visão que eu tenho sobre a política. Nós temos que criticar aquilo que é criticável, aquilo que não concordamos, mas devemos dar sempre alternativas no sentido de contribuir. E neste caso, isto resulta da requalificação da Várzea Grande. Portanto, nós defendíamos que devia haver um parque subterrâneo, tentámos em várias intervenções que o projeto fosse alterado, apesar disto já estar muito avançado, mas atempadamente falámos que de facto era uma oportunidade executar o parque subterrâneo na Várzea Grande para tirar a pressão à superfície e para, de certa forma, organizar o espaço de outra maneira. Esta requalificação não contempla isso, foi uma decisão da Presidente, do Executivo, que acharam que não era a altura, não era o momento para se executar esse parque subterrâneo. Nós considerávamos sim, pronto, não se executou, é o que está. Os lugares de estacionamento estão previstos na requalificação da Várzea Grande, são de facto em número reduzido para aquilo que são as expectativas de procura naquela zona, e face a isto, face àquele terreno que estava livre e de certa forma também maltratado, considerámos que seria de bom tom de fazer uma negociação com a IP no sentido de libertar aquele terreno, as condições que vieram a ser acordadas, ou noutras, tenta-se sempre o melhor, não é? Mas as condições acho que são muito positivas para aquilo que é a oferta daquele espaço, portanto, e a IP, a Câmara junto da IP, conseguiram um acordo e executou-se a obra. O que interessa é que a obra exista, estão disponíveis 300 e tal lugares de estacionamento que vão dar, de facto, uma lefada de ar fresco a quem quer estacionar na zona. Depois iremos ter também o estacionamento previsto na requalificação, mas a procura é superior à oferta. Portanto, isto foi, de certa forma, mais um passo para dar uma oferta diferente em termos de estacionamento. É importante que as pessoas o procurem, porque
é já ali. Nós em Tomar, para fazer 200 metros, considera-se longe. Noutras cidades, nomeadamente Lisboa, anda, se for preciso, 1 quilómetro a pé para estacionar o carro. Portanto, é perto, é junto da estação. Quem vai para sair pode deixar ali o carro, quem chega a mesma coisa. Portanto, está aqui de facto, quem chega não de comboio, mas de outras formas, tem ali um espaço de facto que irá dar uma oferta diferente. Ainda falta o bituminoso, mas de qualquer maneira é bom. Portanto, ficámos muito satisfeitos, eu em especial, por isto ter chegado rapidamente a bom tom. Portanto, temos ali um novo espaço de estacionamento e ainda é pouco. A procura é superior, ainda bem que é a procura, quer dizer que existem pessoas a procurar Tomar, mas temos aí ruas, como nós sabemos, como a Rua dos Arcos e outros, tem uma pressão muito grande. Talvez seja uma forma agora de libertar a Rua dos Arcos para a população em geral, tarifada, e se calhar os residentes podem andar 200 metrozinhos, e isto é polémico, mas eu digo isto sem problema nenhum, porque nós sabemos que há carros que estão ali 2 semanas, 3 paradas, e nós precisamos na cidade, especialmente na sede da cidade, e os parquinhos servem para isso, que é a mobilidade, que é estacionar pouco tempo para tratar da sua vida e ir embora e dar lugar a outro. Portanto, esta bolsa serve também para as pessoas que estão mais tempo sem mexer no carro, e de uma forma também segura, ter um espaço onde pode ter o seu carro sem problema nenhum. Agora, é bom ter este espaço. Vamos ver depois da requalificação como é que isto vai funcionar, mas acima de tudo eu acho que devia haver agora um esforço da parte da Câmara de libertar, por exemplo, a Rua dos Arcos para um tarifário, a exemplo da Rua de 1º de Maio, 1 de Março, desculpem, para que quem quiser haja rotação. Nós precisamos de rotação nos lugares de estacionamento para quem vem poder ter a oportunidade de ir almoçar e ir embora e por aí fora. Portanto, este é o passo, e nós já falámos nisto, de libertar a Rua dos Arcos para com parquímetros, quem quiser paga, e permitir, os residentes ficarão lá na mesma, mas já há uma rotação diferente em termos de estacionamento, e Tomar no centro, na zona histórica e na envolvente, tem pouca oferta de estacionamento, e as pessoas ainda não se habituaram a ir para os parques, que é outra coisa estranha. Falta a sinalética também, não temos sinalética suficiente em Tomar para encaminhar as pessoas para o parque do pavilhão desportivo, por exemplo, que geralmente já tem mais lugares ocupados, mas continua sem. Há que fazer todo este trabalho interativo de indicar, de encaminhar as pessoas. É como nas empresas, é a mesma coisa. O Cristóvão, de facto, caminhamos para aí, mais tarifários a pagar em ruas, nomeadamente no centro histórico, por exemplo, no caso não creio, pelo menos não para os tempos mais próximos, ou para ser mais claro, para este mandato, que também, enfim, tem um ano e pouco não vai acontecer de certeza. A próxima Câmara poderá eventualmente ter isso ou não no seu programa, mas não, para este mandato não creio que isso venha a acontecer. Portanto, para sublinhar, novos tarifários, alterações às situações existentes, naturalmente isso poderá sempre existir, ou não, como esta situação que era referida da Rua dos Arcos, que efetivamente eu pessoalmente nunca concordei, que fique claro, com esta questão das bolsas dos residentes. Aliás, é preciso recordar à época, quando nós, enfim, a anterior Câmara, mas na qual eu fazia parte, portanto, no mandato anterior, avançámos com esta questão de alargar as zonas tarifadas, portanto, nomeadamente aqui para a Alameda 1 de Março, e lá em baixo realmente a Cândido Madureira, e enfim, o centro histórico, não propriamente na perspectiva de tarifada, mas ter trânsito reservado, e depois sim, portanto, ruas tarifadas, a Alameda 1 de Março, a Cândido Madureira e a Rua dos Arcos. A questão de haver uma reserva para os residentes não estava na proposta da Câmara, é preciso lembrá-lo. Um regulamento municipal é um documento que é proposto, em regra, pela Câmara Municipal, mas é aprovado pela Assembleia Municipal. Eu sei que muitas vezes
os cidadãos não têm bem conhecimento destes trâmites, mas é um pouco, para dar o exemplo, como a Assembleia da República e o Governo. Há situações que são, portanto, o Governo, ou seja, o órgão executivo, executa um conjunto de situações, mas as leis saem da Assembleia da República. É um pouco o que se passa com os regulamentos municipais. E, portanto, este regulamento de estacionamento, na altura, quando chegou à Assembleia Municipal, saiu de lá diferente, foi aprovado de forma diferente daquilo que era a proposta da Câmara. A Câmara tinha reserva de estacionamento a pensar nos residentes apenas na parte do centro histórico puro e duro, para usar aqui a expressão, ou seja, aquelas ruas nas imediações da Praça da República. As outras bolsas de estacionamento surgiram de facto por essa, enfim, pela discussão natural, não estou por isso em causa, mas apenas a sublinhá-lo, da que saiu da Assembleia da República, e foi, portanto, essa bolsa de estacionamento reservada para residentes que aconteceu, portanto, na Rua dos Arcos, que entretanto já foi possível ao município, ou melhor, à Câmara, aí sim tinha esse poder de decisão de reduzir para metade, para que haja a outra metade da rua com essa possibilidade de rotatividade, e também o mesmo aconteceu cá em cima, junto à Alameda 1 de Março. Porque efetivamente se percebe que estas bolsas para residentes acabam por ser garagens, muitas vezes a céu aberto, durante muitos dias, às vezes semanas, e isso não pode ser em ruas essenciais onde há, que tenham de facto ou não deve ser, onde haja, portanto, essa presença maior de comércio e serviços, onde as pessoas devem realmente ter estacionamento fácil para estadias mais curtas. É claro que, volto a lembrar, que para além disso, nós temos os tais 2 parques de estacionamento subterrâneo, que, enfim, custaram noutros tempos, mas já que existem, temos que os aproveitar da melhor maneira e eles serem pagos no seu, digamos, naquilo que eles custaram, vai demorar muitos e muitos anos, mas pelo menos que o seu dia-a-dia, a gestão do dia-a-dia, e isso felizmente neste momento e há alguns anos esta parte, desde com as alterações de tarifário que fizemos, e isso ganhou, portanto, fez com que também os tomarenses e os turistas, portanto, tivessem também mais hábito de usar, portanto, estes parques, e aí não concordo com o José Delgado. A experiência do dia-a-dia mostra que os parques já são muito utilizados. Aliás, o parque atrás da Câmara esgota com muita frequência. Este aqui no pavilhão não tanto, mas, por exemplo, neste momento ele tem cerca de 130 avanças mensais, portanto já ainda está longe da sua lotação, mas entre essas avanças mensais e a utilização do dia-a-dia, ele de facto já tem uma muito boa utilização, e não concordo muito com, quer dizer, pode haver uma outra pessoa mais distraída, mas a questão da sinalização já não é um fator, quer dizer, além de que a sinalização existe, digamos, para os tomarenses e que também vão conhecendo, para os turistas, para os turistas, por exemplo, hoje nós entramos e não temos GPS, sinalização, hoje, a maioria das pessoas usa o GPS, especialmente quando vem de fora, e os parques estão indicados. O senhor, portanto, não tem GPS, mas a maioria anda à procura. Tem. Isso já são a exceção, não são a regra, e o dia-a-dia demonstra isso. E isto, já agora, para voltar à questão da várzea, já que o José Delgado falou nela, de facto nós não quisemos incluir no projeto um parque de estacionamento ali. No passado, a quando destes, sim, teria feito sentido. Teria-se gasto muito menos dinheiro e teria sido feita uma obra mais simples, muito menos complexa. São todos necessários. E na altura eu fui daqueles que, falamos há 20 anos atrás, ou até já um pouco mais, eu fui daqueles que publicamente várias vezes disse que está-se a cometer um erro, o sítio indicado, o sítio mais indicado é a Várzea Grande, a não ser esse, havia um segundo sítio que também não era mau, tem área e localização, era a Alameda 1 de Março, a exemplo do que existe noutras cidades. Era muito mais caro. Mas não era assim muito tão... mais mas se calhar comparado com estes dois, se calhar não era. Temos o problema da arqueologia, como nós sabemos. Certo, está bem, mas isso acontece em todo lado. Junto ao Rio também aconteceu. Portanto, ou seja, o ser caro e o ser complexo também foi estes dois. Também foi o parque atrás da Câmara e o pavilhão municipal. E por baixo do pavilhão municipal. Mas a verdade é que foram demasiado caros. E mais, no caso do pavilhão municipal, ainda temos o processo a decorrer em tribunal, ao fim destes anos todos. O município ainda está em risco de poder ali ter que gastar mais 1.700.000, é o valor que está em causa, em processo, que ainda não sabemos quando é que vai terminar e, portanto, quanto é que nos vai custar. Portanto, isto para dizer que em relação à várzea,
há uma experiência do município e, portanto, da cidade com parques subterrâneos que nós não quisemos repetir e que neste momento também já não faria muito sentido. A Várzea, é preciso dizer, vai ficar com 100 e muitos, não me lembro agora o número exato, mas de lugares de estacionamento, portanto, nas imediações da placa central daquela que será a nova grande praça. Os 400, 500 que estão lá hoje... É muito mais do que aqueles que formalmente lá existiam. É claro que as pessoas estacionavam em cima da praça, ou enfim, da placa central, e por isso é que havia mais lugares, mas são muito mais lugares do que aqueles que formalmente existiam. A conjugar com este parque, que é desse que estamos a referir, portanto, junto à Refer, que vai ter os tais 300 e... agora não me recordo, 340 ou 350, se não me engano, lugares, de facto, ficamos com uma zona muito bem coberta. E ainda não está, uma vez que isso já foi falado publicamente, nós tentamos sempre fazer as negociações sem ser publicamente para que possam correr melhor, mas ainda também não está totalmente fora de hipótese. Aliás, pelo contrário, recentemente ganhou aqui um bocadinho mais força, porque voltámos a ter alguma indicação por parte da Direção-Geral do Tesouro que a coisa pode vir de facto a avançar, que é nós ficarmos na posse da parte do Convento de São Francisco, que ainda pertence do Ministério da Defesa, mas que há uns anos esta parte já pertence à Direção-Geral do Tesouro, com uma generalidade do património do Estado que não esteja a ser utilizado, e portanto recentemente tivemos boas indicações que isso possa de facto vir a avançar e nós consigamos a ficar na posse daquele local. Portanto, tudo isto somado são muitos mais lugares do que aquilo que existiam, mas acima de tudo o que quero sublinhar é a reabilitação urbana, quer da Várzea, quer também deste espaço. Esta ideia que é partilhada, digamos assim, formalmente foi o PSD que a apresentou em reunião de Câmara e o vereador José Delgado em particular, mas de facto já havia ali um brainstorming anterior, mas acima de tudo permite, para além desta oferta, permite também resolver aquele espaço, que era um espaço que estava ali abandonado, da Refer, e portanto dar também àquela avenida, a Avenida Fonseca Simões, também um outro aspecto, e acima de tudo, desde logo, e penso que esses vão ser os grandes e primeiros utilizadores, desde logo para quem todos os dias apanha o comboio para Lisboa ou para outros locais e portanto fica com estacionamento exatamente ao lado. Já deu lugar. Só 2 ou 3 notas. De facto, vamos ter sempre ali um problema de estacionamento nesta zona, porque a procura é superior à oferta, e se a negociação dos terrenos atrás do Convento de São Francisco não resultarem, então vão ficar muito aquém das necessidades, mesmo com esta bolsa. Portanto, há que começar a pensar numa alternativa se isto não acontecer, porque a oferta é sempre inferior, de facto, à procura. Em termos de requalificação urbana, e hoje, por isso é que nós insistimos no parque subterrâneo, hoje a tentativa é que se retirem os carros à superfície e se escondam, não é? Dando oportunidade para criar mais espaços de circulação para o peão, etc, zonas de lazer. É isso que se procura hoje com as requalificações. E na altura, e agora uma vez que falou nas 2 requalificações da Nuno Alves Pereira e da Várzea Grande, nós analisámos os projetos de execução que vieram à reunião de Câmara e detectámos de facto alguns problemas que hoje estão lá bem escritos após a nossa reflexão, e demos indicações, na sua maioria não foram atendidas, que o projeto já estava em andamento. Eu penso que ainda se podiam fazer algumas correções, nomeadamente vamos ter um grande problema na Avenida Dona Novas Pereira, porque as 2 vias que vão ficar disponíveis vão interagir minuto a minuto, em função do movimento, com o estacionamento. Nós vamos ter 2 vias que não têm grande dimensão, permitem a circulação em ambos os sentidos. Já agora isso tinha que ser, não é? Isso era o mínimo, mas nós temos um estacionamento perpendicular à via. Quer isto dizer que quem sair do estacionamento vai interromper a via, e mais, alguns veículos vão ter que passar a via para o outro lado. Isto está lá escrito. Se fizerem a análise do espaço que está disponível, eu em particular falei nisto, que isto ia acontecer, não se resolveu. Temos outro problema ali que é até dá um pouco
para rir, para quem anda um pouco envolvido nisto, que temos a ciclovia com paralelepípedos, que é uma coisa que não lembra a ninguém. Portanto, nós vamos andar de bicicleta e vamos a tremer o circuito todo, não é? Isto parece o treme-treme. E depois temos o passeio com via tipo ciclovia. Eu acho que os peões vão passar para a ciclovia, para a zona destinada à ciclovia, e as bicicletas vão dar no passeio, porque é onde vão ter um piso liso, com bituminose, com resinas, para circular com mais facilidade. Portanto, isto foi levantado na altura, não se atendeu, vamos ter um problema, espero que não haja acidentes, vamos ter os pesados, porque a Fonseca Simões não tem condições para receber o desvio de trânsito, porque é por ali naturalmente que sempre fez, e não estou a ver os caminhões a dar a volta com aquelas passadeiras elevadas, que vai ser uma chatice e vai estourar com a zona da estação. Portanto, isto penso que foi um erro que vamos pagar caro, e se forem ao espaço, já está lá, se forem ao início da Nuno Alves Pereira, vão ver o que é que se vai passar. Introduzir o trânsito pela Fonseca Simões, fazê-lo sair na estação e ver depois sair ao mesmo sítio, que é na zona da Aral, na ex-Aral, vão ver o conflito que vai haver ali. Isto vai complicar em termos de trânsito, seguramente. Mas estou mais preocupado, porque isso não demorar 3 minutos a fazer o circuito, demoram 5, isso é o menos, mas as questões de segurança com aqueles, numa via estruturante que é no Valles Pereira, com os carros a saírem na perpendicular para a via, quando nós sabemos qual é a movimentação que temos ali. Portanto, este não foi corrigido, devia ser pelo menos em espinha, para a pessoa ir no sentido e ter mais facilidade de estacionar, e a sair também seria da mesma forma, logo mais segurança, logo mais rapidez na manobra. Portanto, vamos ter aqui um problema, vamos apreciar, espero que acima de tudo haja segurança para quem circula, quer para veículos, quer para peões, mas estaremos cá para dentro de pouco tempo para avaliar este erro que, quanto a mim, é um erro grosseiro de projeto. Algum comentário? Já agora esta questão. Há aqui várias questões. A primeira, eu tenho que voltar a sublinhar, a via estruturante de acesso à cidade não é a Avenida Nuno Alves Pereira, portanto a Avenida Nuno Alves Pereira não é, nem foi esta Câmara que o definiu, tem sido até está agora, definida há muitos até anos. Hoje. Está definida há muitos anos. É preciso lembrar que a Avenida Fonseca Simões, essa sim a avenida estruturante para a entrada da cidade, é a que tem 2 faixas por sentido, tem separador central. O mesmo depois acontece na Avenida Combatentes da República, também com separador central, e depois na confluência com a Ponte do Flecheiro. Portanto, é o que está desenhado desde que a Ponte do Flecheiro, e eu recordo que eu fui dos que fui publicamente e muito insistentemente, até abaixo de assassinatos, promovi, na altura, líder. Não, já não era líder da JS, mas da Juventude Socialista, mas ainda assim promovi uns milhares de assinaturas contra esse facto, não contra a Ponte do Flecheiro em si, não está nada aí. Não contra a Ponte do Flecheiro em si, mas aliás, vem responder à Fonseca Simões, se ela não existisse, iam para onde? Mas foi ao contrário, a Fonseca Simões apareceu por causa da Ponte do Flecheiro. Agora, só uma pequena nota, peço desculpa. Sim. Como é que aquilo pode ser estruturante a Fonseca Simões? Se agora, quando houve aquelas chuvadas, ficou intransitável. Então depois o trânsito foi esta Câmara que fez essa obra. Pronto, não interessa, mas quando estão agora a dizer que a via estruturante é aquela, quando tivemos há pouco tempo aquelas chuvadas, aí o que tem que se tivemos melhorar, 8 ou 15 dias sem poder passar lá por baixo. O que terá que se melhorar é esse, não foi tanto tempo, foram 2 ou 3 dias, mas o que há que melhorar é a drenagem das águas pluviais nessa zona. De qualquer forma, apenas para concluir o raciocínio, o que na altura, e eu fui dos que lutei por isso, que na altura tinha feito sentido, era de facto que a ponte fosse mais a sul. Não é que esta do Flecheiro não pudesse ser importante, mas até que a haver só uma, deveria ter sido na zona do padrão, mais uma não faz na mal. Zona do padrão, ou seja, para desviar o trânsito antes de entrar na cidade e não
voltar a fazer o trânsito entrar todo no centro da cidade e depois só isso distribuir. Aliás, basta perceber o movimento que existe na ponte da Marianaia para perceber que, de facto, faz sentido que o trânsito se possa distribuir. Falta uma travessia a norte também. Exatamente. Antes de entrar na cidade. Agora, o eixo existe, o eixo está definido assim, Fonseca Simões, Avenida Combatentes da República, Ponto Flecha. E depois, quando se fala em trânsito pesado, também é preciso dizer que trânsito pesado, não é? Portanto, obviamente que a intenção também é que cada vez mais se vá desviando o trânsito pesado do interior da cidade. É isso que qualquer cidade moderna e organizada faz. É isso também que continuará a ter que acontecer. Aliás, neste momento já passa muito pouco trânsito pesado dentro da cidade de Tomar. Só para finalizar, sobre o projeto em si da Avenida Nuno Álvares Pereira, para já teremos que esperar que esteja terminado para depois poder fazer essa avaliação mais a sério, mas nós não escolhemos o gabinete projetista, ganharam um concurso, mas a verdade é que não foi esse que eu disse. Mas isto para dizer o quê? Mas apesar de tudo, temos que confiar neles e sorte ou não, mas o gabinete projetista que ganhou o concurso é um gabinete com muita experiência em reabilitação urbana, quer na questão de ciclovias, quer de tudo o resto, e com projetos em Portugal, Espanha, França e Itália. Isso não quer dizer que não cometa erros. E, portanto, mas com esta experiência toda temos que acreditar vamos ver. Que de facto eles sabem o que estão a fazer e a desenhar. Claro que levará forçosamente a mudanças de hábitos, vai levar com certeza, se não fosse para mudar qualquer coisa daquela que é a principal entrada no sentido da rua, de acesso, de todo, e que pode vir a ser efetivamente até pelas áreas que aquelas lojas, aqueles espaços dispõem, que são de facto as melhores áreas em termos de edifícios da nossa cidade. Estou seguramente convencido que vai voltar a ser a principal área comercial, a principal rua comercial da cidade. Se não fosse de facto para alterar alguma coisa, não é para os próximos 50 dias ou 5 anos, é para os próximos 50 anos. Mas ao longo disso, se não fosse para alterar alguma coisa, não valia a pena fazer. Concordamos com a requalificação, como é lógico. E é uma requalificação que se esperava há muito tempo em Tomar. Agora, tem que haver espírito crítico na fase de projeto. Claro que sim, mas é uma requalificação que forçosamente leva a mudanças de hábitos e de usos e de costumes e até do tipo de comércio existente. Por exemplo, eu sei que isto algumas pessoas não gostam de ouvir isto e acham que isto é um ataque aos comerciantes, mas as coisas são como são. Não é normal, não é desejável hoje ter uma oficina num prédio de habitação. Portanto, é óbvio que à medida que essas oficinas forem fechando, não é para voltarem a abrir. É para abrir outro tipo de comércio. E estou a dar o exemplo da oficina, que é o mais evidente, mas poderá haver outros casos. Portanto, o que é suposto é que esse tipo de situações existem em parques empresariais, em zonas de facto mais industriais e não em zonas habitacionais. Aquela era de facto a zona industrial da cidade durante muitas décadas. Referência na região. Aliás, há uma das artérias que tem ainda essa designação de rua industrial, se não me engano, mas não é isso que hoje se espera, e muito menos para os próximos anos tempos, se espera para aquela rua. Mas pronto, vamos esperar. Espero que acima de tudo a segurança de quem circula, quer em automóvel, quer a pé, não haja aqui problemas, mas vai haver ali uma fase muito complicada, certamente. Vamos então para o último tema, provavelmente, nesta edição. Vamos falar de casais e daquilo que tem vindo a público com o encerramento da extensão de saúde. Esta é uma situação que está a preocupar as populações e pode, de facto, estar aqui uma situação em definitivo. Pelo menos é essa a ideia que vai ficando em relação a este processo. José Delgado. Isto às vezes, nós parece que às vezes somos maluquinhos todos, não é? Peço desculpa por esta expressão, mas defende-se a proximidade e resolver dar o conforto às populações, e isso passa pelas escolas, passa pelos serviços públicos e pelo restante, até pelo comércio. Mas isto é o que nós defendemos todos na teoria, depois na prática nada disso acontece. Isto passou-se com os CTT, foram eliminando tudo nas freiras. Agora não interessa quem foi, não é? Porque o que manda aqui são custos, infelizmente. Portanto, isto é tudo gerido pela economia, não é pela necessidade de apoio às populações.
falamos nos Correios, muitas situações que foram os bancos que vão fechando, porque daqui a pouco é tudo online, portanto aquela relação que havia com o cliente, de confiança com quem estava no banco, e está tudo a desaparecer. Na saúde é muito mais grave, não é? Porque cada vez mais há dificuldade em as pessoas de mais idade, porque não há alternativas de transporte das aldeias para a cidade. Ou tem carro, ou tem a filha, ou tem o primo, ou a vizinha que até vai à cidade, ao mercado, e aproveita-se e vai-se, ou então nada acontece. E isto dos centros de saúde é a proximidade à população. Há pessoas que necessitam de ir frequentemente. E depois o que é que acontece se não vão? Neste momento, eu tenho aí, não mostrava, uma carta em que estão a adiar consecutivamente as consultas. As pessoas está-se a morrer do Covid, mas se calhar está-se a morrer muito mais do resto. E ninguém diz isto. Não há consultas. Quantas operações se deixaram de fazer? Está tudo economia, não é? E, entanto, vai-se fechando aquilo que é a proximidade e o conforto, pelo menos dos mais carenciados e dos mais idosos, ter o seu médico de família à porta, ter alguém em que facilite. Nós sabemos das dificuldades, eu conheço esta situação, de pessoas que não têm forma, ou pagam um táxi ou ficam em casa. E ficar em casa são os cuidados de saúde que não são, que não existem. A pessoa fica uma semana, tem que ir ao médico, não vai na outra semana. E isto é mais um passo para agravar esta situação. Porque a saúde, neste momento, estão a morrer milhares de pessoas, pouco se fala nisto, por falta de assistência médica, porque as consultas estão a ser adiadas, ninguém fala nisto, só falam, há não sei quantos casos de Covid, recuperaram mais 10, morreu mais 3, e ninguém diz o que é que vamos fazer para as outras pessoas, especialmente os mais idosos, estão a morrer por falta de assistência, por falta de médico, por falta de oportunidade de ter o médico perto, porque era preciso de uma consulta que estava para março, ainda não aconteceu. Isto é o dia-a-dia. Eu tenho provas com cartas de pessoas que receberam essas cartas a adiar consecutivamente e eram coisas urgentes. E estão a ser, eu tenho um amigo tem um cancro, pronto, falamos assim, e que fez parte das consultas e, em estado grave, via online, por Zoom. O que é isto? O que é que estamos a caminhar para onde? As coisas têm que ser realistas e têm a ver responsabilidade. E a diminuir isto é aumentar o sofrimento das populações e é aumentar a falta de apoio médico àquelas pessoas que precisam dele dia a dia, os diabetes, etc, etc, etc. O que estavam? Pois, eu aqui tenho uma opinião um pouco diferente. Ou melhor, se calhar no princípio a mesma, mas na prática diferente. Na aplicação prática, porque, claro, temos que lutar por melhores serviços prestados aos cidadãos e às comunidades, e seja nas mais diversas áreas, mas neste caso concreto, portanto, na área da saúde. Ora, na minha opinião, melhores serviços não pode significar que cada um de nós tenha no seu quintal um posto médico, uma escola. Mas elas já são tão poucas, não estamos a falar disso nem lá perto. Não é verdade. Se analisarmos, por exemplo, estamos aqui, o que origina este tema é a questão que ocorreu agora recentemente do encerramento, penso que provisório, não sei, que o ACES do Médio Tejo, ou seja, o agrupamento dos centros de saúde do Médio Tejo, a entidade regional, chamemos assim, que gere os centros de saúde e as unidades de saúde familiar, portanto, decidiu após uma visita ao local. Ora, se nós nos focarmos estritamente na freguesia de Casais, e atenção, eu sou da freguesia de Casais, apesar de há 20 anos, cerca de 20 anos, morar na cidade, mas eu sou do Algás, uma distinta aldeia da freguesia de Casais. O meu posto médico, o meu médico de família ainda é precisamente no posto médico da Venda Nova, o outro posto médico a 2 km, se tanto, deste posto que estamos a referir. E na freguesia dos Casais, repararmos, temos um posto médico na Venda Nova, 2 km ao lado o dos Casais, 1 km ao lado o da Soianda e uns quilómetros mais acima o da Alviobeira.
que é claramente aquele que tem as melhores condições de toda a freguesia. E, portanto, o tempo em que toda a gente se deslocava a pé, como eu, que ia do Algás para a escola da Venda Nova a pé, ou as pessoas pois fazia, por acaso fazia bem, mas o tempo é pouco, mas portanto, mesmo para ir ao posto médico, de facto as pessoas deslocavam-se a pé. Hoje isso não é verdade, quer dizer, desloca-se a pé quem tiver, e certamente na porta ao lado, mas a maioria, aliás, como sabemos, em Tomar, estamos sempre a falar disso, para andar 50 metros, mete-se no carro. Portanto, andar 1 km, andar 2 é igual. O que importa é que quando a pessoa se desloca ao local, seja ele no sítio X ou no sítio Y, tenha de facto os melhores serviços, as melhores condições. Não seja um bocadinho, e francamente acho que é o que acontece muito nestes postos médicos, um bocadinho para inglês, neste caso para português ver, ou seja, passa-se umas receitas e pouco mais, porque não há de facto condições nestes postos. Falar com esses senhores doutores. Nestes postos médicos, não é? E portanto eu prefiro, por exemplo, muito mais que haja, como temos aqui na cidade, por exemplo, a Unidade de Saúde Familiar de Marmelais, com muito mais serviços, muito mais capacidade de prestar um bom serviço aos cidadãos, do que ter 20 postos médicos, mas onde depois é uma manhã por semana ou 2, e aquilo que lá se pratica é pouco mais do que passar. E como é que se chega receitas. Lá? Nós temos, é claro que toda a gente defende de facto serviços com qualidade e com os equipamentos para dar resposta àquilo que são as ambições e as características da população de Tomar. Tudo bem. Agora, como é que se chega a esses serviços? Uma pessoa que não tem carta, que é idosa e não tem os filhos junto e que tem uma reforma mínima, não existe aqui nenhum serviço para trazer essas pessoas. A maior parte das freguesias no nosso concelho já tem transporte a pedido. Ainda não é a totalidade do concelho. Mas a pedido nós estamos a falar para o centro de saúde, não é? Não, é pedido, é para o local. É a triangulação nos hospitais mais que outra coisa. E o que é importante é que de facto haja porque 2 ou 3 locais centrais Tomar, tenham esses serviços. Mas deixem-me só dizer ainda especificamente sobre os casais. Aquilo que julgo que levou ao encerramento é porque nós temos que ser, por muito impopulares, às vezes que isto possa ser a quem esteja mais diretamente envolvido, mas o que julgo saber levou ao encerramento é aquilo que nós sabemos que acontece. Portanto, estes postos médicos vêm do tempo em que, de facto, era preciso espalhar um pouco o serviço, o atendimento médico, muitas vezes lá está, era ter a consulta, passar umas receitas, um pouco pelo território. Foram muitas associações que se chegaram à frente e, digamos, um caso ou outro, algumas juntas de freguesia, mas a maioria das vezes associações culturais e recreativas que se chegaram à frente e disponibilizaram espaços. É o que acontece nestes 3 casos que eu referi da freguesia de Casais. Portanto, Venda Nova, Casais e Soianda são associações. Depois, na Alvibeira não, é um edifício de raiz construído para esse efeito e pertença, portanto, do ACES Médio Tejo. Mas no caso dos Casais, o que julgo que levou ao encerramento foi que os responsáveis chegaram lá e viram um restaurante a funcionar dentro do espaço e, porta ao lado, o tal posto médico, em que, por exemplo, a casa de banho é a mesma que dá para o espaço de restauração, que dá para o posto médico. Assim, nós temos de facto de refletir isto, por muito que possa custar ouvir a quem está ali ao lado daquele posto médico e lá se desloca, mas isto é ter serviço com qualidade? Eu acho que não. Nós falamos proximidade, mas agora um novo serviço que já está em Tomar, que é Uber. Já está em Tomar, por acaso não sabia. Já fiz hoje a consulta, portanto as pessoas vão pagar à Uber para chegar aos serviços de táxi, claro, passa publicidade, para chegar à sua consulta, mas falta aqui de facto o apoio à mobilidade, ao transporte a estas pessoas. Tem que haver um esforço conjunto com as juntas de freguesia para que as pessoas cheguem, claro, a serviços de qualidade, mas que cheguem em tempo útil e na hora certa. Muito bem, não temos tempo para mais. Ficamos então por aqui. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.